Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e nós vamos exaltar neste canal algumas autoras maravilhosas. Nada melhor que comemorar esse dia exaltando, enaltecendo mulheres, não é mesmo? É verdade. Então eu resolvi separar 5 autoras que eu amo muito e comentar um pouquinho do porquê elas me marcaram tanto na minha vida literária, o porquê eu gosto tanto de seus livros. E isso não foi uma tarefa fácil, porque vocês sabem que a minha estante é majoritariamente composta por escritoras mulheres, então é bem difícil separar só 5, mas eu tentei. E como eu já disse, eu não vou ficar fazendo biografia de ninguém, não vou ficar falando de cada uma especificamente, mas sim da forma como seus livros me marcaram, da forma como eles conversam comigo, enfim, vocês vão entender. E antes de começar, já curte esse vídeo, porque senão você vai esquecer no final. Já se inscreve no canal e se gostar de alguma dessas autoras, quiser conhecer ou quiser comprar algum livro delas, meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprem por ele e me ajudem com uma pequena comissão, ok? Agora chega de enrolação e bora começar esse vídeo. E a primeira autora da qual eu vou falar aqui vai surpreender um total de 0 pessoas, pois é. E eu estou falando de Jane Austen, que viveu ali no final do século XVIII, início do século XIX, se eu não estou enganada. E, gente, vocês sabem, né, que é uma das minhas autoras favoritas da vida. E não são só os casais dela, os romances que ela escreve que me marcam tanto, sabe? Apesar de ser uma grande parte, sim, porque vocês sabem que eu sou apaixonada por romance. Mas eu acho incrível a forma como ela tinha a mente à frente, né, do tempo dela, porque as heroínas dela não eram mocinhas que aceitavam a condição em que viviam e que aceitavam a sociedade que viviam sem tecer nenhuma crítica. Esse ponto, pra mim, já foi um dos primeiros pontos que me pegou muito na literatura dela. Pensar como essa autora, que vivia numa sociedade bem opressora, onde as mulheres não tinham muitos direitos, conseguia construir heroínas que pensavam e que questionavam e que queriam mais, sabe? Que queriam ser de verdade. Então, assim, isso já é um ponto que eu amo muito. E outro ponto que eu amo nas histórias dela é porque, muito além de romance, muito além dos casais que ela coloca, né, na história das protagonistas, ela diz muito sobre a sociedade em que ela vivia e ela tece críticas a essa sociedade também, às vezes de uma forma muito sagaz, às vezes de uma forma mais ácida e às vezes dizendo sem dizer, sabe? E isso pra mim é fantástico, porque mesmo com as críticas que ela tecia à sociedade, ela ainda conseguiu ser, assim, aclamadíssima e continua sendo aclamada até hoje, né? Os livros dela, assim, mexem muito comigo e por isso ela é uma das minhas autoras favoritas. Não só por isso, mas esse é um dos motivos que eu amo muito a escrita dela. E outra autora que eu quero enaltecer muito nesse vídeo, porque ela merece muito reconhecimento, muito mais do que tem, na verdade, é a Mary Balogh, né, que é uma escritora inglesa, que escreve romances de época e ela é maravilhosa. Ela tem algumas séries já publicadas no Brasil, a Charme vai lançar uma série nova, na Arqueiro a gente já tem os Bedouins e tem também o Clube de Sobreviventes, que é a minha série favorita dela. E, gente, essa escritora é fantástica. Bem, o motivo de eu amar essa autora, primeiro, né, gente, porque ela escreve romance de época, vocês sabem que é o meu gênero favorito da vida, então por aí já teria uma grande chance de amar muitos livros da Mary Balogh. Mas a verdade é que essa autora, em meio a tantos romances de época que são lançados a todos os momentos agora, ela consegue fazer um diferencial muito grande, que é na construção de seus personagens, que geralmente são muito mais maduros que de outros romances de época e que trazem uma carga emocional muito maior, que particularmente é uma coisa que eu amo. Na série mesmo do Clube de Sobreviventes, que é a minha favorita, ali a gente tem 7 pessoas que foram feridas pela guerra, direto ou indiretamente, e antes delas encontrarem o amor, antes delas se darem uma nova chance em um relacionamento, elas precisam se reencontrar, se reestruturar, sabe? Ela mostra muito desse romance mais maduro, onde as pessoas não usam umas das outras como bengalas, e sim se curam e se tornam pessoas inteiras antes de se darem novamente uma chance de amar e de ter um relacionamento. Então, assim, isso é bem diferente de muitos dos romances de época que eu leio, e é por isso que sempre que eu leio um livro da Mary Balogh eu consigo enxergar muito mais veracidade, assim, nos personagens dela e na forma como eles sofrem, como eles vão aprendendo com o sofrimento, que vão aprendendo com a realidade em que vivem, sabe? E é por isso que eu acho que eu tenho que enaltecer muito essa autora por aqui, para muitos mais leitores desse gênero que eu amo darem uma chance para a escrita dela também, que particularmente eu acho muito tocante, muito envolvente, muito delicada e sempre me leva às lágrimas. Aproveitando o gancho de romances de época, que é um dos meus gêneros favoritos, agora eu quero enaltecer uma autora que eu amo muito os livros dela,
que eles mexem muito comigo e que já me despertaram diversas emoções. E eu tive o prazer de falar isso pra ela pessoalmente, e sim, estou falando de Babi Assete. A Babi, ela escreve romances de época e romances contemporâneos, e além assim dela escrever romances incríveis com personagens que despertam todos os sentimentos possíveis na gente, com enredos que prendem do início ao fim, ela é uma pessoa maravilhosa também, assim. Eu lembro que na Bienal eu viajei muitas horas, mais de 9 horas dentro de um ônibus para chegar na Bienal e depois mais de 9 horas de volta para poder voltar no mesmo dia, sim, eu fiz isso. E a Babi, gente, só por ela já teria valido aquela Bienal, porque ela é tão atenciosa e ela é tão querida com a gente que lê os livros dela, que assim, é sensacional. Eu fiquei ainda mais encantada com aquela autora quando eu a conheci, sabe? Então, eu tenho muito carinho pela Babi como autora e como pessoa também, desde essa Bienal. E os livros dela, uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que vale a pena enaltecer e que é uma das coisas que eu mais amo na literatura dela, é a forma como ela faz a gente amar personagens imperfeitos, sabe? Que os personagens dela a gente ama odiar alguns, por exemplo, o Arthur na Promessa da Rosa, e outros a gente começa odiando e a gente vai vendo quão humanos e o quão queridos eles são, e como às vezes muitas das coisas que as pessoas passaram marcam muito da vida delas e da personalidade, da forma como elas se apresentam para o mundo. Então eu adoro essas facetas dos personagens dela, eu adoro a forma como ela desenvolve os romances e como no final você sempre acaba com um sorriso bobo no rosto quando você acaba de ler um dos livros dela, sabe? Como por mais que você chore e se irrite e se emocione ao longo da trama, você sempre termina com um sorriso. E isso pra mim, assim, é maravilhoso. E eu amo muito os livros dela e eu acho que se você ainda não leu nenhum, você tem que dar uma chance, porque ela é uma escritora fantástica e uma pessoa maravilhosa também. Outra autora que não podia deixar de estar nesse vídeo é a Christine Hanna, que é uma das minhas queridinhas, autora do coração mesmo, eu vivo falando dela aqui no canal. E geralmente ela escreve dramas contemporâneos. O Rochinol não é, o Rochinol se passa no período da guerra, mas geralmente os livros dela são dramas contemporâneos. E o que me faz amar tanto a escrita dessa autora e os livros dela, o trabalho todo que ela faz, é a forma como ela passa verdade através de temas cotidianos e passa essa verdade com uma escrita muito delicada, sabe? Ela arrebenta seu coração, te faz chorar horrores com uma escrita tão delicada que você tem vontade de agradecer depois por ela ter acabado com o seu emocional, entendeu? É muito controverso, mas é verdade. Eu gosto da forma como a Christine Hanna às vezes conta sobre uma mulher que não pode ter filhos, sobre uma mãe que tá tendo ali dificuldade de ter uma ligação com seus filhos, ou como amigas, às vezes, de uma vida inteira acabam se separando por circunstâncias do dia a dia, de uma forma que envolve, que te deixa interessado no assunto e que mexe mesmo com seus sentimentos, sabe? Que rola aquela identificação com pessoas que você conhece, com coisas pelas quais você já passou. E eu acho que quando o autor consegue despertar sentimentos, usando temas do cotidiano e fazendo essa transferência para coisas e pessoas e coisas que a gente viveu, sabe? É muito bacana e é muito especial. Eu vivo indicando ela por aqui, inclusive teve uma coisa muito interessante outro dia, que eu tinha falado de um livro e eu falei com uma amiga, e ela leu esse livro e ela se emocionou tanto que ela ficou um tempão depois olhando para a própria filha. Tamanho, assim, foi o sentimento que o livro passou pra ela, sabe? Ela se sentiu agradecida pelas coisas que tem devido a uma história que a Christine Hanna criou. Então, se essa autora não sabe mexer com sentimentos, gente, ninguém mais sabe, entendeu? E é um dos motivos que eu quero enaltecer muito o trabalho dela e que eu acho que todo mundo deveria ler, porque eu sou apaixonada por tudo que ela escreve. A última autora da qual eu vou falar nesse vídeo é a Chimamanda Ngozi Adichie, né, que vocês devem conhecer por Sejamos Todos Feministas, que foi por onde eu conheci essa autora e o porquê eu amo tanto ela, por que eu amo tanto os seus livros, porque eles me tiram de uma bolha, sério. Eles me apresentam outras realidades, outras culturas, conhecimentos de mundo que eu não tinha e que eu não tinha ideia do que acontecia, por exemplo, na Nigéria. E os livros dela me trazem muito disso, sabe? Muito conhecimento. Eu acho que me trazem muita empatia, me tornam uma pessoa melhor e me fazem enxergar além do meu umbigo. Então, assim, além dela escrever maravilhosamente bem, dela ser uma pessoa sensatíssima e que tem livros que ensinam e que empoderam, ela também tem livros que tocam e que te fazem ser um ser humano melhor. É como eu me sinto cada vez que eu termino um dos livros dela. E eu acho que todo mundo deveria dar uma chance para a ficção da Chimamanda também. Então, se você já leu alguns manifestos dela, saiba que ela escreve ficção maravilhosamente bem. Ficção ambientada em lugares que a gente geralmente não vê, com pontos da história mundial que a gente geralmente não conhece.
e que agregam muito, muito mesmo pra gente, tanto como ser humano, quanto conhecimento, assim, né, de mundo. Então, acho que Chimamanda também não podia deixar de estar nesse vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho sobre essas 5 autoras que eu amo. Feliz Dia Internacional da Mulher para cada uma de vocês que assiste esse canal. Que a gente possa receber cada vez mais respeito, que a gente possa ter o nosso lugar reconhecido e que as nossas vozes nunca sejam caladas, né? Um grande beijo e até o próximo vídeo.